Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário, o E-Diário TV. Mais um crime brutal registrado no município. Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros pelo seu ex-companheiro. E a Polícia Civil aqui em Teresópolis investiga, infelizmente, mais um caso de feminicídio ocorrido em Teresópolis. Desta vez, um casal que estava separado há cerca de 3 meses é o casal envolvido neste crime, em que o marido, que estaria inconformado com o término da relação, não aceitaria essa separação que já teria cerca de 3 meses, de acordo com informações ainda não confirmadas. Este homem teria ido então à casa da ex-mulher e então causou a morte dela e depois tentou se matar. Porém, ele ainda foi encontrado com vida pelas equipes de emergência que o levaram para o HCT. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde dele, mas a gente sabe que esse caso de feminicídio foi registrado aqui na 110ª DP. A Polícia Civil aqui informou para a gente que está ainda tomando depoimentos, averiguando o caso. O que se sabe é que esse crime também foi cometido na presença da filha da vítima. A vítima, Natália Lima, de acordo com amigos que logo se mobilizaram nas redes sociais, lamentando a perda da amiga, a Natália Lima, de 30 anos. Segundo também essas informações desses amigos nas redes sociais, que deram muitas mensagens de despedida e, infelizmente, mais um caso triste. O seu ex-marido, identificado como Alexandro Fonseca, está então no HCT em estado grave e ainda não houve atualizações sobre esse caso. A Polícia Civil também segue a investigação e prometeu dar mais atualizações sobre esse caso em breve. Essa passagem do repórter Marcos Wagner foi gravada logo no começo do dia, quando havia poucas informações em relação ao caso. No decorrer desta terça-feira, continuamos apurando essa triste história no bairro do Jardim Fel. Nessa primeira informação que recebemos, foi em relação ao nome da vítima, Natália Lima, que é o nome utilizado por ela nas redes sociais, mas segundo informado posteriormente pela Polícia Militar, é a Natália Fonseca de Souza, que tem 29 anos, segundo a polícia. Inicialmente formado 30 anos, depois a Polícia Civil informou que a Natália Fonseca de Souza tinha 29 anos. O acusado do crime, seu ex-companheiro Alexandro Fonseca, de quem estaria separada há 3 meses, e ele, não aceitando a separação, segundo informado pela polícia, teria atirado 3 vezes contra a Natália na residência lá no Jardim Fel. O Alexandro foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital das Clínicas com um ferimento por projétil de arma de fogo no crânio. Ele passou por uma cirurgia em caráter emergencial e segue internado em estado grave e com escolta da Polícia Militar. Essa arma de fogo, esse revólver calibre 32 encontrado na residência, foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia. Durante o dia, familiares da Natália prestaram depoimento na delegacia. A Polícia Civil, o setor de homicídios, investiga mais esse caso grave, esse feminicídio em Teresópolis. Infelizmente, não foi a primeira situação do tipo anotada aqui no município. Tentamos uma entrevista com o delegado titular da 110ª Delegacia de Polícia, Aloysio Falcão, mas ele não concedeu entrevista à imprensa nesta terça-feira. A informação de um inspetor, um assessor do delegado, é que ele iria se pronunciar somente através da assessoria de comunicação da Polícia Civil, que poucas informações passou sobre o caso. Mas seguimos tentando essa entrevista para esclarecer mais essa situação nesse crime grave no bairro de Jardim Fel. E também nessa terça-feira, a secretária dos Direitos da Mulher, Margarete Rose, conversou por telefone com nossa equipe e na quarta estará no programa Mais Terê com Hélio Carracena, falando sobre a medida protetiva que a Natália já havia pedido devido às ameaças que vinha sofrendo do seu ex-companheiro, no caso Alexandro, que caso saia dessa situação de estado grave do HCT, caso se recupere, será encaminhado para a cadeia. A Polícia Militar, as equipes dos DPOs de Bom Sucesso e Vargem Grande prenderam 2 homens acusados de invadir e furtar residências.
Esses crimes, segundo a polícia, estariam acontecendo em localidades do terceiro distrito. E nessas casas, esses homens que foram presos na localidade de Alegria, lá no terceiro distrito, estavam esses objetos recuperados pela polícia: aparelho de televisão, aparelho de som, DVD, roçadeira, entre outros equipamentos aí que teriam sido tomados em algumas dessas ações dos dois homens que, segundo a polícia, confessaram a invasão e furto nas residências, foram levados para a delegacia de polícia e autuados em flagrante. Os equipamentos apreendidos para serem entregues posteriormente aos seus proprietários. Lembrando que a Polícia Militar, né, tem até um efetivo grande no município em comparação a outros municípios do estado do Rio, mas mesmo assim a polícia não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Por conta disso, é necessário que você, cidadão, né, você que faz valer essa palavra cidadão, deve contribuir fazendo denúncias que podem ser anônimas. Esses são os telefones, os canais de denúncia do nosso quartel, né? O tradicional 190-190, você liga, não paga nada pela ligação. Depois o 2742-7755 e embaixo 998-17-7508. Esses dois últimos caem direto lá na Polícia Reservada, a P2, que conduz essa investigação da Polícia Militar. E se for caso de flagrante, por exemplo, você viu aí uma situação de crime, por mais pequeno que pareça o delito, pode gerar outros maiores. Um pequeno furto, um caso de tráfico, por exemplo, pode terminar em um homicídio, em um assassinato. Então, se você denunciar lá, em caso de flagrante, o pessoal da P2 já encaminha uma viatura que esteja em campo, mas se houver necessidade de investigação, daquela campana, né, observação, a P2 também vai fazer isso e, logicamente, se for um caso mais grave, contar com reforço de outras equipes. Então, anote aí, 190-2742-7755 e 998-17-7508, lembrando que não é necessário se identificar. O balcão do Cine em Teresópolis anunciou 268 vagas disponíveis essa semana. São vagas para as pessoas com experiência e sem experiência para diversas funções. Para a experiência, algumas delas são essas aí, né? Para pessoas que já têm experiência no mercado de trabalho, por exemplo, administrador, uma vaga ali, armador de estrutura de concreto, no pessoal da construção civil com uma expectativa de crescimento, 4 vagas. 5 vagas para carpinteiro, aí a Gênesis oferecendo vagas, inclusive na página do Jornal Diário, lá no Facebook, você encontra o contato direto da Gênesis Empreendimentos, que precisa de carpinteiro e outros profissionais, né? Lá no contato da nossa página e também aí oferecendo através do Cine. Essas são algumas vagas para quem tem experiência, também aí mais um quadro, né? Com pedicure, professor administrador, professor de inglês. Quem trabalha na área de publicidade e marketing, uma vaga, recreador, 2 vagas. Essas são apenas algumas das muitas vagas para quem tem experiência. E o Cine também oferece começou a oferecer no fim do ano passado, né, essas vagas para quem não tem experiência, para quem ainda não passou pelo mercado de trabalho. Como, por exemplo, nessa lista ali são 3 opções, né? Ajudante de motorista, 4 vagas. Auxiliar administrativo, 1 vaga. E auxiliar de contabilidade, 2 vagas. Mais um quadro aí, com grande número de vagas para pessoas sem experiência. Auxiliar de cozinha, 50 vagas, balconista de lanchonete, mais 50 vagas e coordenador de restaurante, 50 vagas. Isso para Teresópolis, segundo a Prefeitura, né, que divulgou as vagas do Cine. E para carregador de caminhão, 2 vagas e Cumim, 3 vagas, além de 1 vaga para instalador de isolantes térmicos. Isso pessoas sem experiência. E o Cine oferece ainda algumas oportunidades para PCD, pessoas com deficiência. 3 vagas para atendente balconista, ali 1 vaga para costureira 3 vagas, aliás, para costureira em geral e 1 vaga para estoquista. Lembrando que o Cine, o balcão do Cine, funciona no primeiro piso do Palácio Tereza Cristina, que é a sede do governo municipal, atendendo de 9 da manhã às 5 da tarde. Se você se enquadra em alguma dessas vagas, procure lá o Cine, que você será encaminhado para as empresas lá analisarem o seu currículo e ver se você já pode, inclusive, começar de imediato.
Nesta segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, retomou as operações de fiscalização aqui no município. Imagens cedidas pelo colega José Carlos Cacau Repórter, mostrando esse trabalho realizado lá na Tenente Luiz Meireles, naquele tradicional ponto de parada no bairro do Bom Retiro. No local foi apurado que eles estavam parando apenas motocicletas, vendo a situação irregular de motos, um tema bastante debatido, inclusive pela GCM, pela Guarda Civil Municipal, e esse trabalho contou com o apoio da PM, dando segurança aos fiscais do DETRAN. Entramos em contato com a assessoria de comunicação do órgão, tentando saber aí qual o balanço, aí, quantas motos foram apreendidas, se foram motoristas multados, mas não recebemos nenhuma resposta da assessoria de comunicação do DETRAN. Inclusive, há um questionamento em relação ao depósito. Esses veículos estariam sendo levados para a Baixada Fluminense, visto que aquele antigo pátio do DETRAN lá no bairro da Prata está fechado há mais de 3 anos. Então, quando o DETRAN faz operação nos municípios que não têm depósito, como Teresópolis, os veículos acabam sendo levados ou para o Rio de Janeiro ou para a Baixada Fluminense. Ou seja, se um veículo que por acaso o motorista deixou lá de pagar 1 ano do IPVA ou está com alguma outra irregularidade, e caso o motorista tenha o interesse e condições de fazer a regularização, terá que se deslocar para outro município, ou seja, é muito mais difícil a recuperação do bem. Continuamos tentando esse posicionamento do DETRAN, que geralmente responde às solicitações da Diário TV, Jornal Diário, mas desta vez, apesar de questionamento feito diretamente com 4 assessores de comunicação, ninguém respondeu. Falando em DETRAN, desde o final do ano passado, o processo de licenciamento é digital, não é necessário, na maioria dos casos, pelo menos, a não ser que seja aí uma transferência de propriedade, troca de placa, mas havendo apenas aquele processo de licenciamento anual dos veículos, ele ocorre de forma digital. E o DETRAN divulgou em suas redes sociais o passo a passo para fazer esse procedimento. Conheça o passo a passo para fazer o seu licenciamento digital. Em seu celular, abra o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e clique em Entrar com gov.br. Se você já for cadastrado, digite seu CPF e clique em Avançar. Se você ainda não for, cadastre-se e crie sua conta. Digite sua senha e clique em Entrar. Entrou na sua conta? Então escolha a opção Veículos. Digite o número do seu Renavan e, em seguida, o número de segurança do CRV. Aqui você precisa prestar atenção. Esse código tem até 11 caracteres. Caso tenha menos dígitos, acrescente zeros nos espaços à esquerda, de forma a preencher todos os campos de digitação. Agora, clique em Adicionar. Cadastre uma chave de acesso de 4 dígitos e clique no botão Cadastrar. Selecione o veículo desejado e pronto! Agora você tem acesso ao seu licenciamento digital. O licenciamento digital é mais prático, rápido e cheio de vantagens. O seu documento digital tem o mesmo valor do de papel, mas se você quiser, pode imprimir em qualquer lugar. Até 5 pessoas que usam o veículo podem ter acesso ao documento. E o melhor disso tudo, você faz o seu licenciamento digital sem precisar sair de casa. Ainda sobre o tema, esta semana o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, autorizou a digitalização de praticamente todos os documentos veiculares. Serão apenas 2 documentos em formato digital, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, CRLV, e a autorização para transferência de propriedade do veículo, a ATPV. Com eles, será possível executar todos os procedimentos feitos com os documentos físicos impressos em papel moeda verde, como transferir um veículo, por exemplo. Nesse caso, o proprietário tem que procurar o DETRAN por algum canal de atendimento, seja ele no portal da internet, um aplicativo de celular ou diretamente no balcão desse DETRAN, vai então informar os dados do comprador. O DETRAN preenche esse formulário e já expede, já imprime a autorização para transferência num papel A4
que ele vai ter um QR Code, né, um código de segurança, que servirá para validar a autenticidade desse documento. De acordo com o CONTRAN, a medida também vai trazer mais segurança aos proprietários e reduzir custos. A meta do governo é que até o fim do primeiro semestre já seja possível transferir a titularidade dos veículos de forma online. Esse processo de implantação, ele está visando lá na frente que a gente faça a transferência totalmente por meio digital. Então, a partir de junho, né, o sistema já vai estar disponível para que o vendedor e o comprador possam, então, efetivar essa transação fazendo uso, por exemplo, da CDT ou o portal do Denatran. Nesta terça-feira, o nosso colega Hélio Carracena registrou a ação da Polícia Militar em uma abordagem na rua Valdir Barbosa Moreira, ali a antiga 1º de Maio, nas proximidades do terminal rodoviário. O Hélio passava, né, fez esse flagrante 3 viaturas, 2 motocicletas do 30º BPM abordando motociclistas ali que estavam em circulação naquela região, né? Não foi informado se motos em situação suspeita, mas logo após essa abordagem, né, a PM fez aquele sarqueamento, né, levantamento de dados dos motociclistas abordados e eles foram liberados. Mas a importância dessa imagem é destacar aí a rápida ação do 30º, né, esse tipo de trabalho, né? O 30º sempre antenado nos acessos principais da cidade em relação a possíveis crimes e agindo rapidamente para evitar qualquer tipo de situação. Por isso, aqui em Teresópolis, raramente a gente registra casos, por exemplo, maiores de assaltos e outros delitos, porque é uma cidade pequena e bem policiada, com os acessos principais fechados, os crimes maiores, né, os ladrões, os envolvidos, os criminosos, acabam sendo inibidos. Vamos agora para a RJ 130, Teresópolis, Friburgo, onde uma internauta registrou mais alguns problemas. Está aí flagrante lá das proximidades do quilômetro 15, em Venda Nova, próximo ao Colégio CIA. Muito buraco na pista, acostamento tomado pelo mato, sinalização também coberta. Em alguns trechos, com essas chuvas aí, fica essa poça d'água, né, que pode esconder problemas, aí, colocando principalmente motociclistas, ciclistas em risco, e o pedestre nesse trecho ali, ó, vem pelo acostamento, passa pelo comércio e depois não tem onde passar. Essa rodovia, uma rodovia estadual, que é de responsabilidade do DR, Departamento Estadual de Trânsito, do Governo do Estado, que há anos não faz um serviço de eficiência na rodovia, que é importante não só pela ligação, né, de Teresópolis a Friburgo, mas para o escoamento da lavoura dessa grande produção rural, que é a base forte da economia de Teresópolis, que atende praticamente todo o estado do Rio, e também em relação ao turismo. A rodovia tem o nome de Telefri, leva a diversos pontos, ou seja, ela já deveria ter passado por um recapeamento, por um trabalho de eficiência há muito tempo. Na semana passada, o prefeito eleito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, esteve aqui em Teresópolis conversando com Vinícius Clausen, prefeito reeleito, aí com expressiva votação, e a nossa expectativa desse encontro do Johnny Maicon com o Vinícius Clausen é que entre as demandas, né, de interesse dos dois municípios seja um recapeamento, uma obra de qualidade na RJ 130. Nossa expectativa, logicamente, dos moradores e das pessoas que necessitam passar por essa estrada todos os dias. Sobre o governo municipal, falamos aqui ontem que há bastante tempo, apesar desse crescente número de casos confirmados da Covid-19, ninguém se pronuncia. Há meses não há um pronunciamento oficial sobre a real situação da pandemia, do que está acontecendo, do que é preciso ser feito. Há meses, há muito tempo, ninguém dá a cara aí para mostrar ou cobrar, inclusive, que a população faça a sua parte. Em Guapimirim, logo no começo da gestão Marina Rocha, a situação já está sendo diferente, né? A prefeita eleita lá de Guapimirim, deputada estadual até então, e agora a prefeita já começou o seu governo visitando o principal centro de atendimento Covid naquele município. Oi, gente. Está eu e meu secretário de saúde, Natalício da Farmácia. Estamos terminando de fazer a vistoria aqui no centro de Covid, né? Uma das unidades mais importantes neste momento de enfrentamento à pandemia. E mais uma vez fui surpreendida por um ato desumano. A tenda que ficava do lado de fora
protegendo as pessoas do sol, da chuva, foi retirada. Nós não sabemos se essa tenda era emprestada, se essa tenda era de algum contrato, né, que faz parte da administração pública do município, mas eu só sei dizer que foi um ato desumano, porque segunda-feira pacientes vão vir aqui, precisam ser atendidos e não se importaram com a maneira com que esses pacientes iriam ser atendidos. É lamentável, estou muito triste da maneira que estamos pegando a saúde municipal, mas também vocês podem ter certeza que dentro de 15 dias nós vamos dar o retorno a todos vocês e os serviços vão melhorando gradativamente. Oi, gente, estou aqui no meu primeiro dia útil de governo. Estamos aqui na frente do centro de Covid. O problema da tenda já foi solucionado, mas o problema não é só esse. Ainda estamos enfrentando bastante dificuldades com a questão dos médicos. Eu peço mais uma vez à população um pouquinho de paciência. Estamos trabalhando muito para ver o nosso povo mais feliz. Voltando para Teresópolis, vamos atualizar as informações da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, em relação aos casos da Covid-19 no município. Como temos falado aqui nas últimas semanas, a situação continua crítica. Essas informações, esses dados, não são da Diário TV, não são do Jornal Diário. Logicamente, gostaríamos de falar que tem 50 leitos de UTI sobrando no município, que hoje registramos 5 casos de Covid, que não há mais mortes pela doença no município. Mas a informação divulgada pelo gabinete de crise é essa aí. Ou seja, tudo no vermelho, a cor certa utilizada aí. Leitos de UTI, 31 de 31 ocupados. Se alguém tiver aí 10 pessoas internadas aí e precisar de um leito de UTI, se passar para um caso mais grave, terá que aguardar na fila e ser transferida muito provavelmente para outros municípios. Aqui embaixo, a única diferença que a gente destacou aqui é a evolução diária. Ali embaixo, geralmente é essa evolução diária e ali embaixo daquele vermelhinho do leito de UTI, o número dos leitos clínicos, que também é preocupante, mas a evolução diária é que merece ser olhada. Desde meados de dezembro, todos os dias tivemos mais de 100 novos casos da Covid-19 em Teresópolis. Falei aqui ontem, semana após semana, desde dezembro, é recorde em cima de recorde no município. Já são 13.547 confirmações até o momento no município, 2.619 ainda ativos, ou seja, pessoas que têm possibilidade de passar a doença para frente, e o número de óbitos, esse sim, também deve ser olhado com muito carinho. Já são quase 300 mortes aqui em Teresópolis, 279 confirmadas, outras em investigação, e infelizmente o panorama é preocupante, a gente não sabe até onde vai esse número, né? Visto que a vacina no país está longe, e aqui a gente só fica aguardando aí uma notícia boa, mas ela diariamente é essa aí, números no vermelho. Leitos não são ampliados, é esse número aí desde meados do ano passado e continua no 31. Ou seja, cada um de nós tem que fazer aí a nossa parte para evitar a contaminação pela doença e não precisar de um leito ou passar, mesmo que seja pelo leito clínico, porque a situação pode ficar pior e terminar da forma mais grave possível, que é com mais vítimas fatais pela Covid-19 aqui em Teresópolis. Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br, e havendo qualquer atualização, além do nosso portal, né, além do site do Diário, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e nas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando que pelo YouTube você pode ver a programação, toda a programação da Diário TV, de qualquer parte do mundo. Até mais!